Bom dia a todos. Hoje, então, como eu disse, nós vamos bater um papo a respeito da Lei 9.868. Essa Lei 9.868, ela é do dia 10 de novembro de 99. E é ela que vai falar sobre o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Então eu vou destacar só alguns pontos aqui. A legitimidade nós já estudamos. Destacar o artigo 5º, que vai dizer: proposta ação direta não se admitirá a desistência. E daí também a possibilidade do amicus curiae, que vai dizer lá no artigo 7º, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. O que são o amicus curiae? Já se disse que quem só entende de leis nada sabe de direito. Direito é muito mais abrangente. Já falamos que a textura constitucional da nossa Constituição, ela abrange a Constituição biológica, a Constituição química, a Constituição filosófica, a Constituição religiosa, a Constituição cultural, a Constituição antropológica. É uma gama enorme de conhecimentos que estão dentro da nossa própria Constituição. Por isso que é aconselhável a indicação do amicus curiae. Amicus curiae é uma pessoa especializada em uma determinada área que vai ajudar aí o Supremo Tribunal Federal. Hoje pode ajudar até a nós, juízes que não somos lá do Supremo, mas em princípio era do Supremo, ajudá-los a analisar como julgar as questões, não é? Então, por exemplo, vai chegar lá uma discussão sobre uma lei estadual que proíbe a circulação dentro do território paulista. Já falei sobre isso, mas só para explicar qual é o papel do amicus curiae, né? Uma lei paulista que vai proibir a circulação ali do amianto produzido em Goiás, sob a justificativa que o amianto é cancerígeno, né? Daí, o que o Supremo vai ter que julgar, né, terá que julgar, é se o amianto produzido em Goiás é cancerígeno ou não. Não adianta só conhecer lei, tem que conhecer muito do amianto, não é? Da química, da formação, etc. Então, claro que o ministro do Supremo não tem conhecimento dessas questões para dizer se o amianto é cancerígeno ou não. Precisa que venha alguém lhe auxiliar. Amicus curiae é amigo da corte. Por exemplo, questões antropológicas. É da tradição dos índios lá do Amazonas, lá de Rondônia, lá daquelas tribos,
a prática do infanticídio. A criança nasce e leva lá para o cacique, se o cacique achar que a criança tem algum defeito, ele sacrifica a criança. Tá, mas e daí isso aí não é um homicídio, tal? Ah, mas isso é a tradição dos índios. Então, eu tenho que estudar e conhecer muito de antropologia para decidir uma questão assim. Então, quem só entende de leis, nada sabe do direito. Direito é muito acima da lei, não é? Envolve inúmeras outras ciências. Então, esse é o papel do chamado amicus curiae, chamado amigo da corte. Ele vem ajudar a corte a decidir questões que vão muito além da constituição jurídica. Vão para a constituição médica, para a constituição biológica, para a constituição antropológica e etc. Para a constituição religiosa. Bem, e é isso que significa a participação do amicus curiae nos julgamentos, não é? Da ADIM e na ADC, que nós estamos vendo agora pela Lei 9.868. Dessa lei ainda, eu quero destacar o artigo, vamos partir já para o artigo, do artigo 22 ao artigo 28, que ali estão as principais disposições relativamente ao controle de constitucionalidade. Bem, o artigo 22 vai dizer: a decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Os ministros do Supremo Tribunal são em número de 11. Nós vamos ver que o Supremo decide pela constitucionalidade ou não, bastando apenas 6 votos num sentido ou no outro. Todavia, se tiverem 7 ministros presentes, for 7-0, é nula a votação, porque para votar pela constitucionalidade ou não, há necessidade não de 8 votos para a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não. Há necessidade da presença mínima de 8 ministros. Sem a presença de 8 ministros, não dá para se iniciar uma sessão de julgamento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Veja, esse é o número necessário para compor o quórum, para que haja no mínimo 8. Não é que precise 8 votar a favor ou contra. Não. Vai dizer aí o dispositivo lá do artigo 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Então, para votar se a lei é constitucional ou não, bastam 6 ministros votarem. 6 votaram que ela é constitucional. Tá bom, tudo bem. Os outros 5 votaram em sentido contrário, mas vai prevalecer a maioria absoluta, que é de 6 ministros. Bom, para declarar a constitucionalidade ou não, precisam no mínimo 6 votos, mas para abrir a sessão de julgamento, há necessidade de que estejam presentes no mínimo 8 ministros. Vai abrir sessão de julgamento, só tem 7 ministros presentes, não dá para abrir. Tem 10, tudo bem, dá para abrir.
6 votaram de um lado e 4 votaram do outro. Então, aqueles 6 que votaram pela constitucionalidade, então vai se declarar que a lei é constitucional. 6 votaram pela inconstitucionalidade, irá se declarar então que a lei é inconstitucional. Tudo bem, então vejam bem essa diferença. Para iniciar a sessão de julgamento, precisam estar presentes 8 ministros. Mas para decidir se a lei é constitucional ou inconstitucional, dentro desses 8 ou 9, conforme estiverem os ministros lá, não é? Basta a posição de 6 ministros, quer pela constitucionalidade, quer pela inconstitucionalidade. Muito bem. Vamos adiante, então. O artigo 24, ele vai falar sobre a natureza dúplice da ADIM e da ADC. Prestem bem atenção. É muito simples, mas é importante prestar atenção. O artigo 24, ele vai dizer assim: proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente ação direta ou procedente a eventual ação declaratória. E proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta e improcedente eventual ação declaratória. No artigo 24, então, está demonstrado o caráter dúplice da ADIM e da ADC, da ação declaratória e da ação direta. Vou tentar explicar. Julgada procedente a ação direta ou ADIM, vai se dizer que a lei é inconstitucional. Ora, a procedência da ADIM equivale à improcedência da ADC. A procedência da ADC equivale à improcedência da ADIM. Ora, julgando procedente a ação declaratória, ou seja, a ADC, julgando procedente a ação declaratória, significa dizer que a norma constitucional é constitucional. Então, a procedência da ADC dizendo que a norma é constitucional equivale à improcedência da ADIM. Então, entraram com a ADIM para dizer que ela é inconstitucional. Tá, mas se ela for declarada constitucional, a ADIM será considerada improcedente. Então, a procedência da ADIM corresponde à improcedência da ADC. A improcedência da ADIM corresponde à procedência da ADC. A procedência da ADC equivale à improcedência da ADI. A improcedência da ADC equivale à procedência da ADI. Então, a procedência de uma equivale à improcedência da outra, não é? A improcedência de uma equivale à procedência da outra, né? Repetindo, entraram com uma ação declaratória de constitucionalidade, pedindo que o Supremo declare que aquela lei é constitucional. O Supremo julga improcedente a ADC. Ora, a improcedência da ADC vai dizer que a norma é inconstitucional, não é? A procedência da ADC vai dizer que a norma é constitucional. Então, a procedência da ADC, dizendo que a norma é constitucional, equivale à improcedência da ADI,
né, da ação direta, porque na ação direta vai se buscar a inconstitucionalidade da lei. Bom, então, se a lei foi declarada na ADC, isso equivale a dizer que a ação direta é inconstitucional, porque a norma é constitucional, não é? Eu sei que às vezes se confunde um pouco, mas é muito fácil. A procedência da ADI equivale à improcedência da ADC. A improcedência da ADI equivale à procedência da ADC. Então, o julgamento, num sentido, numa, equivale a um resultado inverso na outra. Não é? Porque numa se pede a declaração de inconstitucionalidade, que é ação direta. E na outra, que é a ADC, ação declaratória, se pede a declaração da constitucionalidade. Então, mais uma vez só para fixar, né? O acolhimento de uma importa na rejeição da outra, tá? Então é nisso que, quando vão perguntar para os senhores mais tarde no que consiste o caráter dúplice da ADIM e da ADC, o que vocês irão responder que o acolhimento de uma delas importa na rejeição da outra. A rejeição de uma, também vice-versa, importa no acolhimento da outra. O artigo 24, portanto, fala daí para nós dessa questão do caráter dúplice da ADIM e da ADC. Indo adiante, o artigo 26 vai dizer que essa decisão é recorrível. É natural, já é o Supremo Tribunal Federal, você vai recorrer para quem? Não tem mais para quem recorrer. Isso no nosso sistema aqui, não é? No sistema da Constituição de 1937, era possível que o Supremo Tribunal Federal declarasse a inconstitucionalidade de uma lei e o presidente da República não se conformasse com a decisão do Supremo. Daí o presidente da República poderia pedir, levar aquela lei para ela ser votada de novo no Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional confirmasse a lei por, eu acho que 2/3, daí a decisão do Supremo era modificada. O Supremo declarava a inconstitucionalidade, mas o Congresso votava de novo a mesma lei e aí declarava a constitucionalidade. Então, na Constituição de 37 havia esse tipo, né? A possibilidade do Supremo declarar inconstitucional, mas o presidente da República pedia que o Congresso reexaminasse aquela lei, e se o Congresso confirmasse aquela lei, por 2/3, ela seria válida, seria constitucional, apesar do Supremo tê-la declarado inconstitucional. Mas isso não está novamente previsto no nosso sistema, não é? Então, da declaração de inconstitucionalidade de uma lei, não cabe recurso. Só caberia recurso tanto da ação declaratória de constitucionalidade como a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade.
não cabe recurso a não ser os chamados embargos declaratórios. Embargos declaratórios é quando na sentença existe alguma contradição, ou existe alguma omissão de algum ponto importante que não foi analisado, ou tem uma obscuridade que não dá para entender o que o relator quis dizer, não é? Então, disso sim cabe esse recurso chamado embargos de declaração, não é? Quando houver obscuridade, quando houver contradição ou quando houver omissão. Mas é esse recurso só que cabe. Não existe outro recurso. E também não cabe a chamada ação rescisória. Ação rescisória é quando, vocês vão estudar ainda em processo civil, quando na sentença, no processo, existiu alguma prova falsa que levou o juiz a julgar dessa ou daquela maneira, com base na prova falsa, demonstrada a falsidade, pode pedir a revisão, não é, daquela sentença. Mas, relativamente às decisões tomadas lá pelo Supremo Tribunal, na ADI e na ADC, não cabe outro recurso a não ser os embargos declaratórios e também não cabe a ação rescisória. Não significa dizer que um julgamento de uma ADI ou de uma ADC não possa mais tarde ser reformada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Aí vocês vão estudar a questão de coisa julgada e vão relembrar que coisa julgada, vão estudar isso em processo civil. Coisa julgada é quando a sentença torna-se imutificável. No julgamento da ADI, ação direta, quando se declara a inconstitucionalidade de uma lei, aí faz coisa julgada. A decisão é imutificável, porque a lei ela sai do ordenamento jurídico. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI ou da ADC, declara que a lei é constitucional, não faz coisa julgada, não fica imutificável. Ela poderá, aquela mesma lei, ser julgada novamente mais tarde, e daí haver um julgamento diferente. O caso mais emblemático a esse respeito é lá dos Estados Unidos, daquele estado do Missouri, que dizia que branco de um lado, preto do outro, não é? Hospital para branco, hospital para preto, escola para branco, escola para preto, ônibus para branco, ônibus para preto, não podia haver a integração. E essa lei, lá em 1903, foi julgada constitucional. Essa questão de iguais mais separados. Admitia-se que tinha que reconhecer o princípio da igualdade, mas admitia-se a separação. Iguais mais separados. Foi considerada constitucional essa lei, que proibia preto entrar em escola de branco, por exemplo. 50 anos depois, em 1953, a mesma lei foi novamente levada a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E nessa segunda vez, vejam, 50 anos depois, aquela lei que em 1903, iguais mais separados, tinha sido julgada constitucional,
50 anos depois, foi julgada inconstitucional. 50 anos depois. Então, vocês notem que a decisão do Supremo na DI e na ADC é definitiva, não pode ser mudada, quando a norma é declarada inconstitucional, porque ela sai do ordenamento jurídico. Agora, quando a norma é considerada constitucional, nada impede que, anos mais tarde, ela venha a ser julgada de maneira diferente. O nosso Supremo já está fazendo isso, né? Já fez isso uma vez, está para fazer uma segunda vez, declarou constitucional numa determinada época e mais tarde veio a declarar a mesma lei inconstitucional. Então, não cabe recurso, só cabe embargos de declaração. Mas nunca poderá ser modificada? Não será modificada se a norma foi declarada inconstitucional, porque daí ela desapareceu do ordenamento jurídico. Agora, quando a norma é considerada constitucional, poderá sim, mais tarde, haver a revisão deste julgamento e daí sim declarar-se inconstitucional a norma. Então, ela tem essas características, o julgamento da DI e da ADC, não é? Quando se declara inconstitucional, por exemplo, declara-se inconstitucional ou pela procedência da ação direta ou pela improcedência da ação declaratória. Entrar com a ação declaratória de constitucionalidade. Para o quê? Para declarar a constitucionalidade. Se ela for julgada improcedente, significa dizer que aquela lei é inconstitucional. Muito bem. Então, quer seja pela procedência da ação direta, quer seja pela improcedência da ação declaratória, a norma sai do ordenamento jurídico. Bem, agora vamos imaginar a improcedência da ADI, dizendo que a lei é constitucional, não é? Ou pela procedência da ADC, dizendo que a lei é constitucional, não impede de mais tarde o Supremo Tribunal Federal, julgando novamente aquela lei, vá declará-la inconstitucional. No primeiro momento, declarou-a constitucional, porém, mais tarde, nada impede que ele vá declará-la inconstitucional. Muito bem. O artigo 27 é um artigo extremamente importante. E ele inspirou-se numa tese de mestrado da professora Regina Ferrari, a professora nossa aqui de Curitiba, hoje já está aposentada, mas uma professora que sempre está dando ainda palestras, escrevendo, professora Regina Ferrari. No início, toda lei inconstitucional era uma lei natimorta, ou seja, nasceu morta. A professora Regina dizia, não, mas tudo bem, a lei inconstitucional
pode ser considerada nula, mas também ela pode ser considerada anulável. Nula não tem efeito nenhum. Anulável tem algum efeito. Por exemplo, nula, natimorta, a lei não vale desde o seu nascedouro. Anulável, a lei só deixará de valer a partir do julgamento da sua inconstitucionalidade. Antes disso, ela pode ser aplicada, pode ter eficácia. Mas a regra geral, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, é que a lei inconstitucional ela era uma natimorta, nasceu morta, não podia ter efeitos nenhum. Repito, a professora Regina dizia, não, mas em certas situações ela deve surtir efeito em nome lá da segurança jurídica, do excepcional interesse social, deve ser dada alguma validade a essa lei. Por exemplo, aqui no Paraná, as 4, 5 universidades estaduais, elas faziam concursos internos, o que é vedado a partir da Constituição de 88. Mas faziam esses concursos com base numa lei de 89. Ou seja, a pessoa entrava lá na universidade, fazia concurso para copeiro, ou porteiro, ou motorista. Daí ela estudava tal, se formava em direito. Aí abria uma vaga de procurador da universidade. Esses concursos internos diziam, só quem já é funcionário da universidade pode participar desse concurso. Daí, sem demérito da profissão, né? Mas aquele que era copeiro formou-se em direito e o concurso abre e só tem ele para fazer o concurso. Ele, ou mais um, mas desde que se fosse funcionário dali, né? E as outras pessoas, né, que já tinham se formado também em direito, por exemplo, não podiam participar, porque o concurso era interno. A pessoa entrava como ascensorista, também sem demérito nenhum da pessoa ascensorista, fazia o curso de administração. Daí abria uma vaga para diretor lá de recursos humanos. Só poderia participar, concurso interno, só poderia participar as pessoas que já eram ali da universidade. Isso era admitido por uma lei de 1989. E assim fizeram. 23 anos depois, foi requerida a inconstitucionalidade dessa lei. E aí, declarada a inconstitucionalidade dessa lei, se ela fosse nula, efeito ex tunc desde o começo, todo esse pessoal que entrou como copeiro, era diretor de recursos humanos, entrou como motorista, era procurador, entrou como ascensorista, era médico lá, entrou. Todo esse pessoal tinha que voltar ao cargo anterior, porque na lei nasceu nula. 23 anos exercendo outras funções, teria que voltar para a função originária. Claro, isso daria uma enorme segurança jurídica, porque as pessoas fizeram o concurso porque a lei autorizava. Não é?
E passaram. E estão exercendo há 20 e poucos anos esses cargos. E agora voltar a ser ascensorista, voltar a ser copeiro, voltar a ser motorista. E esses cargos de motorista e tal já estão também ocupados por outras pessoas. Já estão ocupados por outras pessoas. Então, causa um tumulto enorme, uma insegurança jurídica enorme. E daí a professora Regina Ferrari falou, mas daí nessas situações não deve se dar efeito ex nunc, ex tunc, mas sim efeito ex nunc, ou seja, a partir da declaração de inconstitucionalidade desse tipo de concurso, chamado concurso interno, é a partir daí que não se pode mais fazer o concurso interno. Mas aqueles que já foram feitos há 20 anos, há 20 e poucos anos, que as pessoas já fizeram e que não tiveram culpa nenhuma porque fizeram porque a lei autorizava, essas pessoas não podem ser prejudicadas por terem feito um concurso de acordo com a lei da época. E que essa lei, 20 e poucos anos depois, foi declarada inconstitucional. Então, a professora Regina falava da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Modulação temporal. Eu vou estabelecer a partir de quando esta norma será considerada inconstitucional. Os efeitos dessa norma serão inconstitucionais. E também ela não se limitava ao efeito ex nunc, ou seja, ela só não poderá ser aplicada, não existe mais, a partir da declaração do julgamento. Ela esticava até para o futuro também. Vou dar um exemplo para o futuro. Vocês vão ali no domingo, agora não, né, por causa desse negócio da pandemia, mas ali no domingo vocês vão no Guaíra assistir a apresentação da Sinfônica. Tá, muito bem. Ótimo. Ótimo. Mas aqueles músicos, eles foram todos nomeados por uma lei que veio a ser declarada inconstitucional. Isso foi no ano passado. Consequentemente, de uma hora para outra, acabou a Orquestra Sinfônica, um dos grandes orgulhos da cultura paranaense. Daí o tribunal, desse julgamento até eu participei, o tribunal falou, olha, é inconstitucional. Mas vamos modular, não a partir de agora, porque a partir de agora os músicos já têm que todos serem demitidos. Vamos modular para dizer que os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade só irão se produzir daqui a 6 meses. Então, a declaração de inconstitucionalidade com efeitos prospectivos. Para quê? Para que daí, naquele período de 6 meses, desse um jeito de arrumar a nomeação dos músicos para que a Orquestra Sinfônica não fosse extinta. E foi o que aconteceu. Declarou-se a inconstitucionalidade da lei, que nomeou lá os músicos, mas a Orquestra Sinfônica não desapareceu, porque foi dado um prazo de 6 meses para que se regularizasse aquela nomeação. Então, a modulação teve também efeito para o futuro, não foi só após o julgamento. Foi também para o futuro, que a lei continuava válida, apesar de declarada inconstitucional, conservava-se válida por mais 6 meses, para dar tempo de arrumarem a situação lá
nesse caso que eu estou dizendo da Orquestra Sinfônica. Em relação aos concursos internos, foi declarado inconstitucional, mas só dali para frente, ou seja, não poderia ter mais concurso interno dali para frente. Mas a regra geral é que a norma inconstitucional, ela nasce morta. Por isso, a declaração, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade têm eficácia ex tunc, ou seja, desde onde seu nascedouro. Todavia, com base nesse artigo 27, que a professora Regina desenvolveu e daí virou lei, que é esse artigo 27, não é? Foi feita essa modulação. Então, diz o artigo 27, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, ou seja, é uma exceção dar essa sobrevida a uma lei inconstitucional. Tem que justificar. Ela merece essa sobrevida em nome da segurança jurídica. Ela merece essa sobrevida em nome de um excepcional interesse social. Só que para dar essa sobrevida não bastam 6 votos. Para dar essa sobrevida há necessidade de 8 votos dos ministros do Supremo. Então vai dizer, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros. Então, 6 é possível declarar a inconstitucionalidade, mas para dar a sobrevida a essa lei declarada inconstitucional, há necessidade de, no mínimo, 8 votos. 8 votos para dar a sobrevida a uma lei declarada inconstitucional. Poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, que são 8 votos, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só terá eficácia a partir do seu trânsito em julgado, como nós falamos lá no caso do concurso interno lá das universidades estaduais. Só dali para frente não poderá ser feito concurso interno. Então ela é inconstitucional, mas seus efeitos são só dali para frente, a partir dessa decisão. Aqueles concursos internos anteriores, apesar de inconstitucionais, continuam valendo, em nome da segurança jurídica. Continua o artigo. Então, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só terá eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. É o caso dos músicos da Orquestra Sinfônica. Foi declarado inconstitucional, digamos, em fevereiro, mas os efeitos não foram a partir de fevereiro, e nem retroativos. Foram a partir de julho. É possível. Essa modulação pode estabelecer até que momento aquela ação declarada inconstitucional pode ser considerada válida. Mas em nome, repito, da segurança jurídica ou de excepcional interesse social. E essa modulação exige, no mínimo, 8 votos. 8 ministros votando para modular.
Então, é declarada inconstitucionalidade. É inconstitucional. Mas ela pode ter uma sobrevida até a data dessa declaração? Vale. Pode. Pode o Supremo, daí por 8 votos, dar uma eficácia, em vez de ex tunc, que é desde lá do começo, dar uma eficácia ex nunc, que ela só será considerada inconstitucional, só surtirá efeitos a sua inconstitucionalidade a partir da declaração da sua inconstitucionalidade. O que aconteceu antes continuará válido. Ou ainda, em caráter prospectivo, não é a partir da declaração da inconstitucionalidade, é ainda num prazo de 6 meses ou de 1 ano, a partir da declaração da inconstitucionalidade, essa lei poderá continuar surtindo os seus efeitos, não é? Bem, isso é a chamada modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. No nosso próximo bate-papo, nós iremos falar sobre o controle de constitucionalidade, não da lei, mas da interpretação da lei. Vamos relembrar as hipóteses de interpretações, interpretação gramatical, interpretação sistemática, interpretação lógica, interpretação teleológica, interpretação histórica, interpretação halográfica, interpretação corretiva da lei. Vamos fazer uma revisão daí de hermenêutica, não é? Então, por isso que eu vou deixar o controle de constitucionalidade, da interpretação da lei, porque daí fica muita informação para a próxima aula. Na próxima aula, então, nós iremos falar sobre o controle da interpretação das leis, controle de constitucionalidade, repito, da interpretação das leis, e controle de constitucionalidade da eficácia das leis. Iremos falar também sobre efeito vinculante, eficácia erga omnes, mas hoje não. Hoje nós vamos só relembrar que pela Lei 9.868, proposta ADIM ou ADC, não se pode haver desistência, não admite intervenção de terceiros, mas admite a intervenção do amicus curiae, que para votar a sessão de julgamento, para votar a constitucionalidade ou não, tem que ter a presença de no mínimo 8 ministros, e que vai se decidir pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade com o voto de pelo menos 6 ministros, quer num sentido, quer no outro sentido. O caráter dúplice da ADIM e da ADC vai dizer que a procedência de uma importa na improcedência da outra. E depois a questão da modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, levando em consideração a segurança jurídica ou o excepcional interesse social, não é? E para isso, precisando daí não de 6 votos, mas sim de 8 votos. Tudo bem? Então, até